Olá, hoje vamos falar sobre dependência química e legalização, descriminalização ou criminalização da maconha, né? Esse é um debate que está acontecendo a nível nacional e que nós trouxemos aqui hoje duas pessoas que estão envolvidas com recuperação de dependentes químicos, né? O Augusto Costa, que é um voluntário nesse trabalho, e a Rosa Dulce, que é psicanalista e também faz parte da pastoral da sobriedade. Depois vamos falar sobre cada um, projeto de cada um, mas que eles trabalham nessa área da recuperação de dependentes químicos. Bem, o tema principal, Augusto, a gente pegou a legalização da maconha, né? Com esse exemplo do Uruguai, que fez a legalização geral, e nós temos aí o mundo afora a maconha como uma droga que é usada em muitos países, né? E nós pegamos alguns dados até para situar o Brasil, né? E o maior usuário de maconha, assim, 14% da população, principalmente de jovens, utiliza maconha, é o Canadá, depois seguido pela Nova Zelândia, 13%, depois a Itália em 11%, Estados Unidos em 10%, e o Brasil, 1,5%, 1 e pouco, o percentual de usuários de maconha. Agora, tem os dados, né, que no último ano, quantas pessoas já provaram, outros que são usuários constantes, né, esses dados estatísticos a gente tem que analisar para saber exatamente o que representa. Qual a sua visão nesse processo hoje da legalização da maconha? Pois é complexo. O nosso foco, na verdade, é o dependente químico. E cada país, o Canadá, seja na Holanda, seja na Alemanha, esse dependente químico não é o dependente químico de um país como o Brasil. Sim. Não é? O usuário de droga... Qual a diferença, assim, de um... isso é interessante. Nós vivemos num país onde as políticas públicas, todo mundo sabe que elas são precárias, são precaríssimas. Né? A gente vê de forma modesta, inclusive eu acho até interessante, porque aqui na Grande Vitória, alguns postos de saúde, por exemplo, têm trabalhos de tabagismo, por exemplo, prevenção de tabagismo, desenvolvem seus trabalhos, e outros postos não. Sim. O que faz é pessoas migrarem, né, de outros municípios aqui da Grande Vitória para Jardim Camburi, por exemplo. O que é interessante é que um trabalho, por exemplo, que a prefeitura, eu tenho que citar, no caso da prefeitura, o trabalho que a prefeitura faz em Jardim Camburi, ele se desdobra nesse voluntarismo. A base do trabalho com o dependente químico é essa questão do voluntariado. Porque a gente conversa muito sobre isso, porque a gente sente uma necessidade de trabalhar, de ajudar esse povo, porque o problema é sério, a questão é séria, os nossos adolescentes têm uma média de vida muito pequena, a gente diz até folcloricamente que eles entram com 12, 13 anos no mundo do tráfico e não passam dos 18, dos 19, 20 anos é a longevidade, não é? Eu conheci um usuário de crack, por exemplo, que aos 40 anos ele era funcionário de uma grande empresa da Grande Vitória, não é? E era usuário de crack. Não é? Usava o crack de forma interessante, até ele saía de noite, saía do trabalho e ia para casa e ali usava o crack. Foi fazer um exame de rotina, descobriu que um pulmão dele já não existia mais. Não é? Então, voltando a essa questão do atendimento nos bairros, por exemplo, nós temos que olhar um pouco para esse lado, atendimento nos bairros, porque acaba desembocando nessa questão do voluntarismo, do trabalho voluntário, como muita gente faz, como muitas instituições fazem, e esse é o nosso foco, digamos assim, em última análise, é o dependente químico, aquela pessoa que sofre com o problema da droga. E o que é o dependente químico, né? Que tipo de droga que causa o dependente químico, ou são várias drogas? O álcool, por exemplo, faz parte de uma dependência química? Pois é, isso é uma reflexão que, infelizmente, no seio das famílias, das instituições,
não se faz, ou se faz, faz muito modestamente, e as pessoas parecem que têm medo de tratar do problema da dependência química. Né? Hoje a dependência química já não está voltada única e exclusivamente para a questão da bebida, da droga. Nós temos outras dependências, as novas dependências, né? Como o pessoal diz, nós temos novas dependências que são, digamos assim, tão nocivas quanto a dependência do álcool e da droga. Né? Depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Sim. Agora, nós temos que levar esse debate para todas as instituições. As instituições deviam, como tem ginástica laboral numa determinada empresa, as empresas deviam introduzir nos seus quadros, ou pelo menos em nível de treinamento de pessoal, à luz das políticas de recursos humanos, não é? Uma discussão sobre a questão da dependência química, porque a gente sabe que nas instituições existe muito usuário de álcool e droga. Algumas empresas, inclusive, colocam até o bafômetro na hora do funcionário entrar para trabalhar. Aí depois, mas e o direito de ir e vir? É uma outra questão a ser analisada. Né? Porque as empresas estão repletas, sim. Isso é uma realidade, a gente sabe disso. Estão repletas de pessoas que são usuárias de álcool, de droga e tudo mais, e usam no próprio local de trabalho. E muitas vezes, por ser até um funcionário competente, não é? A empresa tem seus limites, a empresa tem que tratar, é uma coisa legal. Muitas vezes as empresas fazem, digamos assim, vista grossa, o que é preocupante. Porque também às vezes tem operação de máquinas que causa perigo até a outras pessoas, né? Exatamente. E a própria vida do funcionário, que acaba sendo uma responsabilidade da empresa. Exatamente. E a família, doutora Rosa? A família mudou muito com o passar dos tempos. Ela deixou de ser aquele lugar onde pai e mãe eram autoridades, né? A autoridade, hoje a família é horizontalizada, todo mundo tem os mesmos direitos, e a família de um dependente químico, normalmente essa família está desestruturada. E esse paciente identificado, que é como a gente chama o dependente, de uma maneira geral, ele absorve o problema dessa família, dessa constelação familiar desestruturada para ele. Para que a família, jogando toda a atenção nele, esqueça dos outros problemas maiores. Sim. E a família também leva alguma vantagem nesse uso de droga. Dessa pessoa, desse paciente identificado, porque ela não enfrenta os problemas porque ela está passando. A preocupação se volta para esse elemento, para esse sujeito. Sim. Que acaba sendo um ponto de união da equilíbrio. Família, mas uma coisa como doentia, se fosse um né? esteio, né? Para que a família não desmorone, então ele se mantém ali como o paciente identificado, mas toda a família está doente. E quando se trabalha na recuperação de dependentes químicos, é importante trabalhar com a família, né? Trabalhar com a família. A Pastoral da Sobriedade é uma ação da Igreja Católica que busca trabalhar em todas essas áreas. Ela tem 5 frentes de trabalho, que é a prevenção, a prevenção quando ele ainda não usou, né? Depois vem a intervenção, quando ele usa esporadicamente. Muitos jovens usam nas festas para se sentir mais à vontade, né? E a recuperação, quando ele já faz uso constante da droga. A reinserção familiar e social, quer dizer, a gente trabalha com a família para que ela se modifique, para quando o paciente voltar de uma recuperação, ele possa ter um ambiente mais saudável e também socialmente, porque quando ele chega ao fundo do poço, ele perde a documentação, ele perde tudo da vida, inclusive a dignidade, então tem que fazer todo um trabalho para que ele volte a fazer, assim, integrar nessa sociedade novamente, né?
E tem também a atuação política. A gente também tem que estar ligado com o poder público nessa ajuda ao dependente. Certo. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse debate que é muito importante.